Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos naquele vídeo onde eu comento as revistas mensais Disney publicadas pela editora Culturama aqui no Brasil. Esse quadro está se consolidando aqui no canal, né? São, às vezes, poucos canais que comentam as revistas Disney, o que eu acho uma pena, porque elas realmente são bem bacanas, mas eu fico feliz que o Ministério tem se consolidado nesses comentários. De todo modo, né, nos últimos meses eu tenho feito 2 vídeos para as revistas Disney, né? Um focado nas revistas dos patos e o outro nas dos ratos. Bom, em um vídeo eu comento Pato Donald, Tio Patinhas e Aventuras Disney, e no outro eu comento Mickey, Pateta e histórias curtas. Esse vai ser um pouco diferente, né? Esse mês, na verdade, está sendo um pouco diferente, porque eu fiz um vídeo exclusivo para Aventuras Disney 18, e assim, e o motivo foi ótimo para isso, né? Porque em Aventuras Disney 18, nós tivemos o retorno do Zé Carioca. Merecia, bom, toda pompa e circunstância, né? Então, Aventuras Disney já foi comentada aqui no canal. E histórias curtas eu ainda não recebi. Então, assim que eu receber, eu insiro num vídeo de outro mês. Então, nesse vídeo aqui, eu vou comentar 4 revistas. Pato Donald, Tio Patinhas, Pateta e Mickey. Pois bem, né? Todas elas estão no número 18. Vamos começar pela que eu mais gostei, que foi a do Mickey. Bom, quando eu abri a revista, eu olhei para essa página de abertura aqui da história e eu logo vi o nome do roteirista, na verdade o roteirista e desenhista, né? Que é o Cast. Bom, quando eu vi o nome do Cast, eu já me empolguei pra caramba. A galera que tem visto meus vídeos sobre a Disney sabe que o Cast se tornou aí o meu roteirista preferido nesse meu início de leitor Disney. O cara é muito bom, assim, muito bom. E abre com essa história do Cast, que é intitulada Mickey, a Casa das Pinturas Expressivas. É uma história aí de 35 páginas e é a história da Disney mais próxima de um filme de terror que eu já vi, de uma história de terror. Bom, isso aqui é o mais próximo, então, reformulando a frase, né, de uma história de terror nos quadrinhos Disney. Bom, o que acontece com a história? Nela, o Mickey e o Pateta, eles compram uma casa por preço irrisório, uma casa para passar as férias à beira de um lago, uma casa muito legal. Mas há algo errado com a casa. Na verdade, há algo errado com um cômodo da casa. Nesse cômodo há vários quadros, e esses quadros eles revelam uma tristeza profunda, assim, né? Acontece que em determinada noite o Pateta é tragado para dentro de um desses quadros, que eles geram uma espécie de outra dimensão. Cara, essa revista ela tem uma construção visual muito boa. Deixa eu mostrar uma página aqui para vocês verem, uma página que eu realmente achei bem bacana. Olha essa página. O Mickey entrando nessa dimensão sombria pelo quadro, e o quadro nessa dimensão ele não está numa parede, ele flutua. Achei muito bacana, assim, muito legal mesmo, assim. E, bom, como eu falei, os desenhos também são do Cast. Olha só essas páginas aqui. Eu realmente gostei dessa história. Bom, e depois dessa história, há uma história curta. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, porque essa história é realmente um pouquinho mais longa. São 2 histórias mais longas e uma história curta, que é A Hora da Grande Faxina, que é uma história na qual o Bafo tenta roubar a casa do Pateta. O roteiro é da Silvia Martinoli e os desenhos são do Sérgio Asteriti. Deixa eu mostrar um pouco para vocês. Bom, após essa temos mais uma história longa que mostra o Mickey naquela que provavelmente é a sua primeira grande matéria, né? O primeiro grande trabalho dele como repórter investigativo. E ele vai se infiltrar numa escola de bandidologia. Um grande chefão do crime quer se aposentar e ele cria uma escola para formar seu sucessor. E o Mickey está matriculado lá. O roteiro é do Danilo Deninotti e os desenhos são do Otávio Panaro. Deixa eu mostrar um pouco mais os desenhos para vocês. Enfim, isso aqui é a Mickey 18. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira mencionar. Não, é isso. Vamos agora para Pateta 18. Pateta abre com uma história também maior, uma história com mais páginas, que é Premonições
fabulosas. Nessa história é o seguinte, né? O Pateta ele começa a escrever contos infantis para um jornal da cidade. Esses contos fazem muito sucesso. Muito sucesso. São contos, mas com algumas ilustrações que ele faz, só que esses contos começam a se revelar premonitórios e começam a incomodar alguns bandidos da cidade que resolvem sequestrar o Pateta. É uma história bem divertida. A resolução é meio óbvia, mas assim, a jornada vale. É uma história bem divertida. Após isso, após essa história, temos uma história curta que é... eu esqueci de falar o desenhista da primeira história, né? O roteiro e desenho do Blasco Pisapia. Na segunda história, ela tem roteiro do Gabriele Panini e desenhos do Maurício Amêndola. Deixa eu mostrar para vocês. Presos pelo Estômago. É uma história curtinha, divertida, de uma tocaia. Né? E o Pateta atravessando a tocaia de dois policiais que estão buscando prender alguns contrabandistas. Há, então, uma história, não é longa, mas é uma história das maiores da edição, que é Talento Inconsciente, que tem roteiro e desenhos do Alessio Coppola, na qual nós vemos o caminho do Pateta para abrir uma agência de publicidade. O que fez o Pateta abrir uma agência de publicidade. Mas o grande destaque dessa edição, para mim, é a última história, que é essa daqui. A Marcha Saudável. É isso mesmo. Que tem desenhos de um dos grandes artistas da Disney, que me foi apresentado nessa história, que é o Romano Scarpa. O roteiro é do Abrano Barroso. O argumento do Abrano Barroso, o roteiro é do Gianpaolo Barroso e os desenhos do Romano Scarpa com a arte final do Giorgio Cavazano. Esse Romano Scarpa, ele realmente é muito importante para a trajetória dos quadrinhos Disney. Criou vários personagens, ele marcou a história, né? E eu, como neófito, claro que não conhecia nada dele, inclusive gostei muito dessa matéria que a editora Culturama colocou. Essas matérias têm sido assim um destaque para mim nas revistas. E a história é muito legal. Ela fala sobre modismos e como é que às vezes as pessoas elas vão pela moda e abandonam coisas sem pensar, né? Por exemplo, no caso aqui, é o modismo de todo mundo usar bicicleta e abandonar os carros. E abandonar os carros e na verdade isso tem consequências pessoais, né? Muito legal, a história é bem legal, mesmo. Deixa eu mostrar um pouco mais para vocês. Bom, essas são Mickey e Pateta. Agora vamos para Pato Donald e Tio Patinhas. Pato Donald e Tio Patinhas trazem histórias nesse mês menos elaboradas do que as do Mickey e do Pateta. São histórias focadas nas piadas. Pato Donald abre com uma história que mostra, uma história dinamarquesa inclusive, que mostra o encontro do Pato Donald com o Penia com o Newton, né, com a versão pato do Newton. E isso é legal, a Culturama tem lançado algumas histórias assim nas revistas, né, histórias com um foco em cientistas. Esse mês, inclusive, a Aventuras Disney, que não está sendo comentado aqui, né, onde teve a volta do Zé Carioca, também traz uma história de cientistas mulheres. Que é uma história da Margarida, que apresenta algumas cientistas que realmente existem, né, ganharam a versão pato. Assim. Eu acho isso muito bacana, tem uma função pedagógica e de divulgação científica que é cada vez mais importante. Depois dessa história, também vem uma historinha curta, que é uma competição entre o Donald e o sobrinho para fazer aplicativos. É um torneio de montagem de aplicativos. Deixa eu falar o nome dos autores da primeira história que eu esqueci. Esse nome desses dinamarqueses é difícil de pronunciar. Tormod Locklin e Arid Midum, não sei se é assim que se pronuncia, fazem o argumento. O Tormod Locklin faz o roteiro. Os desenhos são do Arid Midum e a arte da capa do Arid Milton, que é essa arte aqui. Bom, o App Móvel também é a história dinamarquesa, que é do Jaco Sepala e do Daniel Pérez. A terceira história é uma história mostra uma história um pouquinho maior, né, do Paul Murray. É uma história de Donald e os ladrões de gado. É o seguinte, né, o Donald está cuidando de um rancho do tio Patinhas e ele
ele quer voltar para a cidade, ele quer parar de trabalhar no rancho, não dá muito certo. Só que os sobrinhos estão gostando muito de viver no campo. Então, os sobrinhos são responsáveis por levar uma carta até o correio. Eles jogam essa carta fora, o Bafo acha e resolve fazer um plano para roubar o gado da fazenda. Bom, essa terceira, essa revista do Pato Donald é a que tem mais histórias desse mês. Deixa eu pegar aqui, tem mais uma, né? Que essa aqui, Donald, a sorte de encontrar 1 milhão de patacas. Essa é uma história que ela começa com o Donald contando 1 milhão de patacas e a confusão só vai aumentando e envolvendo mais personagens. Os Metralhas, o Peninha, a Brigitte, a Margarida, e a confusão só vai aumentando até que no final tem uma resolução que inclusive é com um certo clichê da literatura, mas a história é divertida. A minha história, esqueci de falar os autores, né, gente? Opa, vamos lá falar os autores dessa aqui, né? É o roteiro do Cio e os desenhos do Andrea Lucci. A última história foi a minha favorita, que é a Margarina Mecanizada, também é uma história dinamarquesa, né? Que é do Andreas Fil, do roteiro e desenhos do Máximo Tortajada Aguilar. Essa última história é o Donald, ele introduzindo um robô para trabalhar no lugar dele, na fábrica de margarina do Tio Patinhas. E o Tio Patinhas, é claro, vai querer despedir o Donald consegue dar uma volta para não ser despedido, e aí a história parece dizer que os robôs, eles refletem os seres humanos. Então, na verdade, o robô existe, faz suas coisas lá, mas ele fará aquilo que for mostrado pelos seres humanos. E aí, quem cuida desse robô é o Donald, né? Uma historinha que eu achei bacana. Essa edição aqui teve bastante histórias dinamarquesas. E foi muito bacana para mim, porque eu fiquei comparando as histórias dinamarquesas com as histórias italianas. Eu tendo a preferir as histórias italianas. Mas, quais são as propostas, né? As histórias dinamarquesas, elas tendem a ser mais curtas. Há várias curtas italianas, por exemplo, mencionei a do Caschi, que tem 35 páginas. Normalmente as dinamarquesas tendem a ser mais curtas, mas, por outro lado, elas tendem a ter, deixa eu pegar isso para mostrar para vocês, isso aqui, né? Uma grade de quadrinhos de 8 quadrinhos, uma grade de 8, uma página com 8 quadrinhos, olha só, para vocês verem. É claro, isso pode variar, há uma história que isso varia, inclusive no Grande Almanac Disney, número 4, há uma história que é diferente disso, mas a tendência é essa, olha só, uma grade de 8. Já as histórias italianas, elas tendem a ter uma grade, como vocês podem ver aqui, de 6. Uma grade de 6. Isso faz com que os quadrinhos sejam maiores, né? Então, como as histórias dinamarquesas têm menos páginas, elas colocam mais quadrinhos por páginas para trabalhar mais as situações naqueles números de páginas que elas têm. As histórias italianas já como são um pouco maiores, tendem a ter essa grade de 6, assim, o que torna o desenho... Claro, dado o tamanho da página, a gente consegue apreciar melhor o desenho, mas achei legal mencionar essa diferença. Vamos então para a última revista, que é Tio Patinhas. Essa aqui tem a capa muito bonita, né? Tio Patinhas tem 2 histórias. A primeira é Corrida ao Asteroide, que é outra história também que faz um elogio à ciência, que é uma história na qual há asteroides próximos à Terra, só que não vão bater na Terra, nada disso. Só que esses asteroides, eles têm minérios preciosos. E o Tio Patinhas sabe que a exploração é muito cara. Só que há uma estratégia, né, que é desviar esses asteroides para a Terra. O Tio Patinhas então resolve fazer isso. E um grupo de milionários junta dinheiro. Eles falam que nenhum deles é rico como o Patinhas. Se eles juntarem os dinheiros, eles conseguem. Então eles vão também para concorrer com o Patinhas para quem toma posse dos asteroides. Claro que isso dá uma certa confusão. Um asteroide desviado em direção à Terra. E eu achei interessante porque há uma matéria da Culturama aqui no meio também que mostra que essa ideia de um trabalho para o desvio de asteroides já tem sido feito. A segunda história é Tio Patinhas e o Boato Migratório. Eu gostei mais da segunda do que da primeira, que na prática é uma história sobre fake news. A gente sabe que o Tio Patinhas, ele economiza sempre, ele tenta não pagar o jornal. Então ele fica lendo o jornal dos outros no parque. Acontece que um dono de um jornal fica revoltado e cria um jornal falso. E isso faz com que o Tio Patinhas tome diversas decisões que afetam a sua fortuna, né? O final é feliz,
o final é feliz, os patinhos, claro, conseguem dar a volta por cima, mas tem um golpe de sorte, inclusive, mas a ideia é comunicada, né? De que as notícias falsas têm muitas consequências. Mas vamos lá, meu já tradicional dizer qual foi minha preferida e qual foi a que eu menos gostei. No geral, as notícias são bem legais. Então, mas faço uma hierarquia aí, né? A que eu mais gostei esse mês foi a do Mickey. Segundo mês, acho que isso acontece. A do Mickey foi muito legal. Bom, quando tem o cast fica difícil, né? Mas não só a do cast. Aquela história, a escola de bandidologia foi bem bacana. Mas foi a do Mickey e, não tem como dizer, a Aventuras Disney também, né? O retorno do Zé Carioca, assim... Eu fiquei até assim, falei, cara, não vou botar a do Mickey não, mas porque a do Retorno do Zé Carioca já marca muito. Acho que foram essas duas, vamos colocar. E a que eu menos gostei foi esse mês a do Pato Donald. Foi a do Pato Donald. Mas assim, não é porque, de novo, quando eu falo isso não é porque é ruim, é porque realmente são histórias mais despretensiosas. Inclusive, eu acho que a molecada, por exemplo, vai gostar muito da revista do Pato Donald esse mês. Mas é isso, minha gente. Tá aí o meu olhar sobre as revistas Disney do mês de setembro de 2020. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhá-lo, mostrá-lo para outros. É isso que faz nosso canal crescer. Aqui tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias e Disney está se tornando uma prioridade. Tem tido pelo menos um vídeo por semana sobre quadrinhos Disney. Além disso, se você gostou do vídeo, também lê as revistas Disney e comenta aí se tem lido os quadrinhos Disney da Culturama, não tem lido, se você lê Disney, não lê, gostou dessas revistas, bota aí nos comentários, isso é importante pra gente. Tem também o link da Amazon, vou deixar na descrição tanto o link geral da loja quanto o link para os quadrinhos da Culturama. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, isso ajuda o canal a se manter. E há também, caso você queira fazer compras na loja da Culturama, um cupom Amigos do Alê, que dá 10% de desconto qualquer compra que você for fazer na loja da Culturama. Tá aqui na descrição também o cupom e o link para a loja da Culturama. Então é isso, né? Curte, comenta, compartilha, link da Amazon. Acho que eu já falei tudo, vou parar então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.